Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação, vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, aqui pelo Zoom da nossa Casa de Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 134, a nossa irmã Janete vai nos guiar no estudo da noite de hoje. Então, também convido a fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Pai Maior, Deus nosso Pai, e ao nosso amado Mestre Jesus. Querido Jesus, nosso amigo e companheiro de todas as horas, aqui te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de reflexões, nesse trabalho aqui do Zoom, Jesus. Muito obrigada por nos inspirar tantas tarefas que são tão importantes, né, para as nossas reflexões e nosso crescimento espiritual. Peço tuas bênçãos para todos nós aqui presentes nesse trabalho, para todos aqueles que assistirão depois também, que todos possam refletir sobre esses ensinamentos do nosso querido Emmanuel. E assim, Jesus, pedindo as tuas bênçãos também para toda a humanidade, todos os irmãos em dificuldades, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Dorô, Oi, Dorô, boa Boa noite. noite, boa noite. Oi, Boa boa Janete. noite. noite, oi, Dorô. Estamos matando as saudades de você. É, Meu afilhado, Boa Vitor, noite, Dorô, tudo Ana bom? Cláudia, João e Selma. muito Muito bom te ver, bem. Dorô. Eu também. Estou adorando te ver. A gente fica com saudade. Ah, é. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos, deixa eu chegar. Espera aí, deixa eu só chegar o... Bem, hoje então vamos estudar o capítulo 34 desculpa, 134 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Basta Pouco. E a gente começa lendo uma passagem de João, capítulo 14, versículo 22, quando Judas, né, diz assim: Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E aí Emmanuel, né, diante dessa pergunta, que a gente sabe que os apóstolos, né, gostariam sempre, alguns mais, outros menos, mas eles sempre queriam ou não entendiam por que que Jesus não se pronunciava de uma forma mais ampla, né, para todo o povo, para os poderosos. Jesus ficava sempre ali entre eles, nas comunidades pequenas, com seus ensinamentos. Então, eles estavam sempre perguntando isso, né? Por que, Jesus, que tu has de se manifestar a nós e não ao mundo? Aí a gente pode continuar se ninguém tiver nada para comentar. E aí Emmanuel vem dizendo, né, um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira, né? Já aí Emmanuel vem dizendo, não é, a forma que Jesus, o nosso governador planetário, não é, aquele que formou a nossa Terra, nosso mundo, juntamente com os outros arquitetos siderais, né, se assim a gente pode falar, porque a gente fala em arquitetura, mal comparando aqui as atividades do nosso plano da Terra, mas estamos longe de saber exatamente qual foi a forma, né, de que forma é que ele formou o nosso mundo. Mas a gente usa essa imagem até para enaltecer o nosso mestre querido,
Então, esse nosso governador, né, que tem essa importância ímpar para nós, que sabemos ser esse espírito de luz, esse espírito puro, ele escolheu vir ao mundo de uma forma tão simples, né? Através de uma manjedoura. A gente sabe que esse vir através dessa manjedoura já mostra a condição de humildade, essa lição de humildade que Jesus já vem trazendo para nós, né? Escolher nascer naquela manjedoura, num local muito simples, em meio aos animais, né? Aqueles animais também. Então, tudo muito simples, tudo muito próximo à natureza, Jesus escolhe. Jesus exemplifica também o trabalho, como Emmanuel fala para nós, né? Ele também, jovem ainda, vai trabalhar na carpintaria com seu pai, né? Mostrando a importância de um trabalho que fornece o nosso pão de cada dia, né? E Jesus também seleciona ali para a sua missão esses homens simples, não menos importantes e, com certeza, preparados e escolhidos para dar prosseguimento a esses ensinamentos, né, do Evangelho que Jesus trouxe para nós. E então a gente vê que diante de tudo isso, Jesus realiza esse trabalho em prol do desenvolvimento moral de todos nós, que é o que Emmanuel fala, né, com relação à transformação da humanidade. E esses ensinamentos revolucionários, através, né, desses trabalhadores simples, através dele próprio, com essa simplicidade, com esse amor, com esse carinho que ele dedicava a todos, atravessaram todos esses séculos, chegam até nós. São esses ensinamentos que nos fortalecem, né, em momentos difíceis, em momentos muitas vezes que a gente quer duvidar, que a gente se sente frágil, recorrendo a esse Evangelho do Cristo que chegou até nós, apesar de tantos terem adulterado, deturpado seus ensinamentos, mas seus ensinamentos vieram de Deus, são divinos, né? Então não tem como serem destruídos. Então, apesar de todos esses obstáculos, os ensinamentos do Cristo chegam até nós e continuam assim sendo assimilando, não é? Tantas pessoas, tantos corações que muitas vezes sofridos, muitas vezes desalentados, quando conseguem ter acesso a esses ensinamentos do Cristo, se fortalecem, não é? E continuam rumo à frente em busca da sua própria paz, da sua própria felicidade. É isso aí, gente. Falem aí, por favor. É realmente impressionante, né, que só mesmo o Cristo para conseguir, né, de vir numa posição sem nenhum destaque, né, para de né, não era rei, não era chefe nem guerreiro, nem de exército, nada assim que o tornasse um grande destaque na sociedade da época. E mesmo assim, conseguiu, com a sua mensagem de amor, de fraternidade, o exemplo que ele deu, ele conseguiu ser aí a personalidade histórica mais famosa, mais conhecida, mais divulgada no mundo inteiro até hoje, né? Durante todos os séculos. E, no entanto, aqueles que eram da posição de destaque, né? Os reis, os guerreiros, etc., alguns até ficaram Cadê famosos, eles? né? Alguns até têm a sua fama, mas assim, estão ali nos livros de história, mas É, ninguém é. reverencia, né? Então, Ninguém segue, ninguém então, realmente, mas esse era o objetivo, né? O objetivo do Cristo, ele veio nessa posição exatamente para isso, para mostrar que aquela posição é que era o correto, né? Não querer estar nessas posições de destaque, principalmente pelos motivos que as pessoas até hoje querem estar, né? Que é pela fama, pelo poder, pelo orgulho, e não pela responsabilidade, não pela tarefa que realmente deveria ser a motivação daqueles que desejam assumir essas posições, né? Então, Jesus veio exatamente para isso, para mostrar que
que o certo era fazer o inverso do que a sociedade pregava, né? E vale até hoje, né? Está valendo até hoje. O E brilho, né? líder a maioria eram pescadores, né? Homens simples. Tinha uns Sim, dois letrados, que tudo bem, mas a maioria eram pessoas simples, trabalhadores realmente ali de pescar, enfim, né? é, Muito simples. E é interessante porque eu acho que cada gesto, cada momento da história do Cristo, ele está passando uma mensagem, né? Inclusive, eu pensei assim, por que que ele nasce no meio dos animais, da vaquinha, do boizinho, do carneirinho, né? Os animais, quase como se dissesse, não matem eles. sim, é uma Eu preservação, entendi né? isso, eu entendi isso, que Também é naquela uma época. preservação, Exatamente, dos exatamente. animais, Porque valorizando, né? os animais é que foram as visitas dele, que assistiram ao nascimento, que estavam ali fora. É, Maria e José foram os isso. animais, os anjos, mas os anjos não são terrestres, né? Então, É, sempre eu pensei, eu já percebi, pensei nisso já várias vezes. A é, presença, inclusive, de animais que vão para o açoite, né? Vão para a morte, né? é verdade. Carneirinho, tinha carneiro, tinha boizinho, né? Foi, é. Tudo teve seu Justamente os significado, animais que são abatidos, né? sim. Então, Muito linda essa mensagem dele, muito esse linda. brilho dos ensinamentos Não, do Cristo, ninguém conseguiu apagar. Embora muitos não concordassem ou não concordam ainda hoje, né? A gente vai ver no decorrer do texto também, né? Lógico, nem todo mundo, né? A gente já passou por esse processo, acredito, de não aceitação, claro, né? De claro, seguir claro. outros caminhos, É, mas não tem como, numa determinada época da nossa evolução espiritual, a gente não se render a é, esses ensinamentos de Jesus, né? Não tem exatamente. como. Isso mesmo. Eu me lembrei até dessa questão dos judeus, né, que não aceitaram ele como Messias, né, por causa da pobreza dele, É, da simplicidade, até essa hoje. história. Sim, mas o que eu escuto que nos livros judaicos, os livros sagrados, ele é mencionado com respeito. Não como Messias, mas como Uhum. alguém Mas como um profeta, né? que é respeitado. Ele é respeitado. É verdade, Tanto assim é que aos verdade. 13 anos os sábios, né, judeus foram escutar ele, né, ali na Isso, sinagoga e escutaram com respeito também. Ele teve respeito nesse sentido, não consegui, não desfizeram não desfizeram a imagem dele, mas não é verdade. aceitaram como o Messias, né? É como mais um profeta, mais respeitado, como Sim, você está sim, falando, mas né? respeitado, Porque não tem respeitado. como desvalorizar o ensinamento do Cristo, né? Podem Claro. até estar esperando esse Messias, como acredito que ainda estejam alguns povos, Eu mas que acredito que ainda esses, esperam. mas que esses ensinamentos são assim valorosos demais, isso aí ninguém pode negar. As pessoas fogem um pouco dessas reflexões porque não querem se mudar, né? Dá trabalho, né? Seguir ao Cristo, assim como dá trabalho seguir os Não ensinamentos dá. da nossa doutrina, né? A É gente da, conversava sobre isso é nesses da estudos. pesada. É, É da pesada. melhor desistir, dá trabalho, Seguir deixa o para mais Cristo tarde. não é fácil, não, não. Responsabilidade grande, né? Falando, Janete, a gente vê também assim, em qualquer religião, né, em toda religião, ninguém menospreza nem desrespeita o Cristo, né? Como é, alguns mártires que a gente tem, né? Tanto na Igreja Católica como a Madre Teresa, é, quanto o Chico Xavier, né? Tem nomes assim, né? Que são tão respeitados em qualquer tipo de religião, porque respeitados. a gente não pode esquecer do exemplo de bondade, de amor, né? Do exemplo de amor que eles deram, né? Do Isso, amor realmente fraterno, né? Um amor universal. Então a gente não Hum. pode nunca esquecer, independente de religião, né?
Então, porque eles seguiram ao Cristo. Eles não seguiram necessariamente a religião deles. Aham, Eles seguiram ao Cristo. Muitos até abriram mão, né? A própria Madre Teresa, né? Saiu um pouco aham. dessa questão de ficar enclausurada. A irmã Dulce teve seus momentos lá, né? Mandou-se, é. Rebeldia com relação à religião, mas de profunda obediência e dedicação ao Ao amor, Cristo. seguindo a É, causa do Cristo. Porque a é religião do Cristo muito. qual que é? Não é o amor? Ele pregou alguma Aham, religião, né? A gente é que enclausura o Cristo dentro das religiões, aham, dos templos, né? Não, Jesus aham, quer moldar Jesus dentro da nossa aham. religião. E ele tá, me larga que eu sou de todo mundo, eu sou amor, me soltem. É isso mesmo. Dá para me Ah, libertar? Me E a tira gente da vê cruz, pelo diversos, amor de Deus. a gente vê diversos nomes, né, Janete? E graças a Deus tem essa, né, tem Graças a essa Deus. visão que E esses a são, como gente você falou, os que o marcam. amor. Chico Xavier. A vida do Chico é puro amor, né? Ele ah, foi assim, até ele recebeu um título, né? Que falam como, não sei, o maior dos brasileiros. Eu não lembro qual foi o título, mas pelo amor que ele praticou. Não é por ele ser espírita. Ele podia ser não, católico, não, não, pelo evangélico, né? amor, Mas pelo pela obra amor. maravilhosa que Uma ele obra maravilhosa, é desempenhou, isso aí. de abraçar todos, né, com carinho, com dedicação. Eles seguem o Cristo, né? É isso. É. E essa é a grande vantagem, na minha opinião, do espiritismo, né? Porque o espiritismo ele exatamente não enclausura Jesus É, no espiritismo, né? Como sendo a salvação. Não, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema, né? E não fora do espiritismo não há salvação. E É. realmente eu acho que é o grande mérito de Kardec, né? É ter fundado o espiritismo, mas conseguir criar uma religião que não enclausura Jesus, né? Que não coloca Jesus numa caixinha, e que exatamente pelo contrário, nos revela, nos abre os olhos de que Jesus está aí para todos mesmo, e não É. para quem segue uma vertente X, Y, Z. É o nosso guia e modelo, né? Mas a responsabilidade desse crescimento é nossa, né? Ele inclusive, está aí para aqueles que nem acreditam nele. É isso. Todos estão recebendo a ajuda, todos terão a possibilidade, né? Desde que sejam E é muito, caridosos, e é muito, mesmo que não acreditem nem que Jesus existiu. Ele não tá se importando com isso. Ele quer que as e é pessoas muito legal também que sejam não só boas, né? Jesus, não só Jesus, né? Mas assim, a doutrina espírita traz essa presença e existência, né, dos nossos protetores espirituais, todos os espíritos de luz que estão sempre nos ajudando com tanto amor, com tanto carinho. Acredite ou não, você tem um espírito protetor, ele está zelando por você, né? Ele torce por você, ele te inspira, mesmo que você fale que a inspiração é sua, da sua cabeça. Não precisa acreditar, mas eles não ligam para isso, eles vão continuar ajudando, né? Porque aquele que evolui, que cresce, que é bom, vai ajudar, independente de você reconhecer ou não, né? Eles querem que a gente cresça, que a gente evolua, né? É isso. querem sim. Então vamos lá, Vamos vamos lá, em frente. que atrás vem gente. Aí, para o mundo inferior, não é isso? Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas, apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem, né? Então, o que Emmanuel vem falar para a gente? Para o mundo inferior, o que é esse mundo inferior, né? É o mundo que a gente ainda vive, né? Somos nós ainda distraídos nesse poder, né, temporal, nesses valores materiais. Então, para nós, muitas vezes, nós, assim, espíritas, já estamos tentando acordar para isso, mas muitas vezes a gente ainda cai bastante.
esse mundo inferior, também não compreende aquele que chega simples, dócil, como Jesus chegou, de forma humilde, não. Dá valor àquele que está, não é? Mostrando poder através de projeções sociais, como ele fala aqui, né? Sentenças tirânicas, tribunas sanguinolentas, esse poder opressor. Então, quando alguém se destaca, né, através de uma postura bem pomposa, né? Então, nós reverenciamos, nós damos esse valor, né? Ainda estamos assim. E é o que ele fala, né? Esses que assim se apresentam, que se projetam com esse poder material, querendo oprimir, querendo humilhar, né? Esses mesmos terão que sofrer esse processo transformador, né? Imposto aqui mesmo, nessa oficina de trabalho, né? Através da reparação, através das reencarnações. Hoje eu estou oprimindo, hoje eu me sinto poderoso, estou acima de muitas pessoas, milhares de pessoas, me sinto feliz porque sou venerado, né? E as pessoas, como ele fala aqui, nesse mundo inferior, ainda veneram tipos assim, mas, como ele fala aqui, né? Ele fala com questão do dia, né? Ele dá essa imagem. Em um dia ele vai ter esse poder para logo a seguir ele ter que reparar. Esse dia no sentido de uma existência breve, de uma existência temporária, né? Que é a nossa existência material. A gente vive uma vida inteira oprimindo, humilhando, né, nos sentindo assim felizes porque somos venerados, mas voltaremos para essa mesma oficina de trabalho através das expiações, através das reencarnações, através dessas reparações que são necessárias para o nosso aprendizado, né? Então a gente vive uma vida muitas vezes de ilusão, aqueles que estão nessas posições, né, de destaque, de muita fama. Logicamente, não são todos, a gente não pode dizer que todos são assim, não é? Existem pessoas que têm uma projeção social muito boa, que estão numa posição muito boa, mas são pessoas humanas, são pessoas que auxiliam, são pessoas humildes, não é? Porque a gente já aprendeu também que humildade não tem a ver com posição social, né? O humilde, o rico pode ser humilde, o pobre pode ser humilde. O rico pode ser soberbo, o pobre pode ser soberbo. Não tem a ver com posição social, né? Mas o que ele quer dizer é que nós, ainda na nossa inferioridade, a gente dá muito valor, fama, ao destaque, né? A gente vê aí pelas mídias, por todas essas imagens aí, esses ídolos que estão por aí, né? Mas que, embora eles estejam vivendo essa vida de ilusão nesse poder temporal, terão que regressar à Terra, seja nesse planeta, seja em planeta mais inferior, para reparar, para crescer, né? E a gente fala assim, não é nem porque a gente pensa muito em termos de punição, mas a gente sabe que Deus, o que dá para a gente, são as inúmeras oportunidades de crescimento, porque a gente pode evoluir sem precisar sofrer, sem precisar expiar. A gente é que escolhe esse sofrimento e essa dor, né? Então é isso que Emmanuel vem trazendo para nós. Digam lá, crianças. Olha só, Janete, sabe o que eu acho também? Eu acho Fala que aí. você está certinho. Mas é assim, hoje em dia, se o Cristo viesse aqui na Terra, nos dias atuais, certamente ele seria crucificado novamente. Infelizmente, né, João? Mas não porque Não seria, a seria maioria das coitado. pessoas não quer isso. Eu acredito que a maioria, mais de 50% Não, já está melhor, já é. não tem um pensamento tão ruim assim. Mas tem uma minoria que consegue Nossa, controlar as massas, manipula a opinião, manipula tudo, induz É verdade. as coisas. Essa minoria, infelizmente, ainda está no controle, né? Aí fatalmente crucificaria o Cristo novamente, mas com não porque o certeza. povo ia chegar lá e ia gritar Barrabás! Não. Eles iam manipular e iam crucificar o Cristo, sendo que a maioria não ia querer que crucificasse. O mundo não E está tão perdido assim. a gente tem que acreditar que a gente está evoluindo, né?
que a gente não é mais aquele povo da Não, época do não é mais, Cristo, não, então não não é dá para mais, ficar achando que a não dá, gente não dá. e que vamos É, crescer e evoluir cada vez mais. E tem isso, muita gente sim, aceitando, claro, tendo acesso e respeitando, gostando muito desses ensinamentos do Cristo, ou de outros isso, líderes que não são cristãos, isso, mas que são humanos, mas que Aham. isso, pensam no bem comum de todos, isso, né? Então, isso, isso é evolução. A gente não vai é, andar para trás, né? isso Mas que mesmo. realmente, né, ainda existem pessoas, ainda como o Emmanuel fala, né, ainda criando esse mundo inferior. E muitas vezes somos É, nós, né? Quantas vezes é somos exatamente. nós que estamos aí nessa postura, né? De Deus. contradizer, de seguir na contramão dos ensinamentos de Jesus, né? A gente vive escorregando, mas é preciso que a gente acredite que o mundo, sim, a humanidade está melhorando, porque se a gente não acreditar, melhor É, deixar a doutrina, deixar o Cristo, né? Se a gente não acredita que a humanidade está melhorando, é melhor jogar tudo para o alto, né? Então, e essa a crença, né, de que nós estamos melhorando, por isso estamos aqui, inclusive hoje, né, estudando, Emmanuel, esses ensinamentos e evidenciando aí esse valor dos ensinamentos de Jesus. Mas é isso, João. A gente, exatamente. Ele ensinou a vida, né? Por isso que ele não fica desatualizado. Tudo que ele ensinou é a é isso vida, aí, é para isso você aí. ser mais feliz. Se você for bondoso, você tem amigos. Tudo que você segue dele abre as portas. Eu nem vou dizer para a parte material, abre as portas para as coisas do Não, abre as portas para os sentimentos bons. E o isso. mundo só poderá progredir quando ele for mesmo dos sentimentos bons É todo isso aí. mundo. Né? Isso A não, gente, nós não podemos escapar disso, é da nossa natureza, é entendeu? verdade. Então não A gente adianta vê, ficar falando mal do Cristo. Você vê também pessoas de religiões diferentes se respeitando, sendo sim, amigos. Eu vejo isso, sim, eu vejo, né? isso é uma evolução, né? É, E a gente vê que exato. o Cristo, ele Tá. é a personalidade do Cristo, né? Você, como psicóloga, sabe disso. É Muito estudada pelos linda. psicólogos, pelos Isso, psiquiatras, reconhecendo, isso, né? Acho que foi o isso, Augusto Cury, isso, né, que é, escreveu Jesus como o maior psicólogo de todos isso, os tempos, porque eles percebem, né, nessa é, conduta, nesses é, ensinamentos de Jesus, o quanto ele auxiliava as pessoas, seus métodos lá, né? isso, De terapia que isso, ajudaram tantas exatamente. pessoas à época e continuamos ajudando hoje. Né? Então, é como você falou, é atemporal, é para É. todos, Eu uma todas as vez, horas. eu uma vez ganhei de presente de uma cliente minha, já tem bem uns 15 anos isso, um livro lindo chamado Jesus, o maior psicólogo que existiu. É do Não, Augusto não, Cury? não, não, não é do Augusto Cury. Não? É de um terapeuta americano Ah, sim, que também. começou, durante as sessões de terapia que ele fazia com os pacientes, ele começou a trabalhar com o Evangelho do Cristo. Não de abrir o Evangelho, mas de trabalhar com aquilo que o Evangelho, ajudar a perdoar, a Isso, é fazer isso a aí. mágoa, não cultivar a mágoa. E diz É isso aí. que os clientes andaram muito mais rápido, Sim, é isso entendeu? aí. Muito mais Né? rápido. Se a gente seguisse, Eu acho que o trabalho psíquico, espiritual, eles andam muito mais depressa, é muito é, melhor, é mais se a vivo, gente é mais vida, entendeu? Se a gente seguisse Né? aquelas bem-aventuranças de Jesus, se a gente Isso, procurasse pôr em prática as bem-aventuranças, isso. a gente viveria uma vida de menos complicação, de Claro, mais claro, simplicidade e paz, claro, sabe? claro, É que a claro. gente passa batido por esses ensinamentos de Jesus. A gente lê, Né? mas não reflete. Mas é ali, a dica está ali, para a gente encontrar a paz. Fala Claro, aí, João. claro. E outra coisinha engraçada que o título do capítulo, né? Basta pouco. Basta pouco, é isso Basta aí. pouco. Aí você lê direitinho, e logo no início, quando você lê aqueles dois parágrafos, né? E a É, passagem ali de João, cai nos dias de hoje, porque há um tempinho atrás ficou aquela moda do menos é mais.
todo mundo, menos é mais, menos é mais. E eu achei que o menos é mais cai aqui realmente. É Você, isso aí. você sendo É, menos em muitas coisas, você já está adquirindo uma certa É. humildade sua. exatamente. Menos orgulhoso, menos prepotente, menos Hum, vaidoso, julgar menos Isso, as pessoas, né? Parar de isso, crucificar os outros, tudo menos, você vai se sentir muito melhor, né? Mais é, feliz. Isso, é o é. menos mesmo. Fica mais sábio até, no bom É. sentido, né? O Às sábio vezes de vida é o às sábio vezes, interior, né? às vezes é, as pessoas pensam até em termos desse menos material. Não necessariamente é, menos material. É o menos na nossa pedância mesmo, no nosso pedantismo, melhor dizendo, que vai uhum. melhorando a gente, né? Por isso que Menos é ele mais. veio assim, humilde, junto com as Isso, pessoas mais simples. Ele não veio num berço cheio de ouro, com é, aquela Ah, pompa toda. exatamente. Porque ele e tinha que mudar, né? Ele tinha que revolucionar os costumes da época, que não estavam, né? Não estavam adiantando em nada. Exatamente para dar valor ao que é simples, né? E não ao excesso, né? De bens materiais. Não que eles não sejam importantes, mas o problema é o excesso, né? É a gente querer acumular, como a doutrina traz hoje, né? O mais feliz é aquele que precisa de menos, né? Aí já se tratando mesmo dos bens materiais. O que é mais feliz é aquele que necessita de menos. Se a gente for parar para pensar, é isso mesmo, é gente. isso mesmo, Quanto é mais a isso. gente acumula, mais a gente complica a vida da gente, Complica a né? vida, exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá? Já visto as pessoas pobres que não podem ficar caprichando nisso ou naquilo, elas são muito mais práticas para viver a Não é? vida, É. muito mais, entendeu? Né? E às vezes bem mais felizes do que nós. E a E gente, até quando quer acumular as coisas. né? Nos ensinam. Eu me Se não tem lembro de onde tirar, você vai né? ser feliz Eu, com aquilo que você né? tem. Eu me lembro tanto que eu conheci um porteiro que era praticamente analfabeto, porteiro num prédio ali da Rua Dona Mariana, aqui em Botafogo. Eu fui apresentada a ele por causa de amigos, fiquei amiga dele. Impressionante! Eu conversava com ele, ele vinha, tinha uns dentinhos que faltavam nele, seu Isaías, o nome dele. Mas ele, quando abria a boca para falar, eu ficava impressionada. Eu Sabedoria, né, Dora? conversava com ele, consertava coisas até minhas de sentimento, É isso e aí. me dava verdadeiras lições. É, Não, não é isso não, dona Doroteia, isso assim, 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 presta bem atenção nisso assim. Eu ficava impressionada, é. praticamente analfabeto ele. Muitas Sabe? vezes o paciente entra no consultório e acaba ele consultando o médico, curando o médico de certas coisas, né? Do que o próprio médico. É interessante. É isso mesmo. Olhos de ver, Ai, né, Doró? Tem que ter humildade é também isso para aí. reconhecer, né? Que a Ah, gente aprende com claro, todo mundo, né? claro, É isso claro, aí. claro. Muito bom. Ai, A gatinha vai falar agora. Vamos lá, então, compartilhar. Vamos. Então, Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos, né? Então, a gente vê que Jesus, é como ele diz, né? Falou a alma imortal. Jesus não falava para as personalidades transitórias que somos nós, né? Jesus falava para o espírito imortal, porque ele queria ensinar valores para nós, espíritos imortais, não é? isso. E porque esses nossos corpos, essas nossas personalidades, elas se esvaem, né? Com a morte aí do corpo,
essas personalidades presunçosas, orgulhosas, né? Então Jesus falava para esse espírito imortal, aquele que não vai morrer nunca, né? Que deveria desenvolver esses valores morais mesmo e que nós vamos levar para todo sempre, para a imortalidade. Ele mostrava as várias moradas na casa do Pai, né? Mostrava esse poder atemporal, mas que poder atemporal é esse que a gente conquista, né? O poder sobre nós mesmos, a conquista da nossa paz interior, essa liberdade plena através de uma mente livre, né? Dessa mente livre, conhecedora dessa verdade libertadora. Né? Então, Jesus veio trazer isso para nós, conhecermos a nós mesmos, né? E sairmos de dentro de nós mesmos para auxiliarmos o outro. Cada vez que ajudais a um desses pequeninos, é a mim que ajudais. Cada vez que servis a um desses pequeninos, é a mim que servis, né? Então, ele veio trazendo essa questão da fraternidade, da caridade, né? Servir a causa de Deus, né? Então, nós não precisamos, para servir a causa de Deus, essa evidência social, como o Emmanuel fala, né? Essa evidência social, econômica, basta amar e servir. A gente só tem que fazer isso, amar e servir, sabe? Nisso a gente já consegue realizar tantas coisas, né? Mas ele mostrou também, como ele fala no final do parágrafo, a necessidade desses recursos materiais para que haja um trabalho, né? Para que haja uma organização, para que haja vida, né? A gente precisa de trabalho, a gente precisa de união, né? Ter um grupo, uma sociedade organizada, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa através dessa união, servir a nós no grupo e a todos os outros que a gente encontra pelo caminho, né? Então, ele não desmereceu a sociedade organizada, os recursos materiais que são importantes, né? A gente lembra muito no Evangelho segundo o Espiritismo da questão da prova da riqueza, né? Que é uma prova, assim, difícil, mas que é tão importante também para auxiliar os irmãos em necessidade, né? Aquele que tem como prova a riqueza, aquele que tem uma empresa que pode auxiliar, que dá empregos mesmo, né? Salários, né? Serviços remunerados que dignificam o ser humano. Olha aí como ele está ajudando a sociedade, né? Então, tudo isso é muito importante. O importante é o que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebe das mãos de Deus, né? Através da riqueza e a carência também, que nos ajuda a desenvolver essa humildade, essa simplicidade, né? Então é isso, gente. O que mais? Então bastarão esses princípios edificantes e simples, né? Simplicidade e humildade, em prol do bem-estar. Tá. Eu vou até ler a última frase logo para a gente encerrar, né? O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre, né? Então, aí a gente encerra esse estudo, mas como nós estávamos falando, né, através desses princípios edificantes e simples que Jesus traz, né, simplicidade e humildade, em prol do bem-estar de todos, né, da dignidade humana, da união e da fraternidade, né, e ele fala, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos, para iniciar o quê? Uma chama renovadora do amor, uma chama renovadora do amor, através de pescadores simples que vão levar adiante esses ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos que vão incendiando tantos corações, né, de amor. E essa última frase, quando ele fala, né, que o portador da boa vontade sabe que realmente sente em si, aquele que tem boa vontade em trabalhar, em servir, ele sente em si mesmo essa força, né? Essa força que leva ele a trabalhar pelo bem comum. E foi isso que ele aprendeu com Jesus, né? Aquele que realmente se dedica às tarefas, né? Em prol dos irmãos. E não são nem os irmãos, não é nem uma tarefa específica de caridade fora da nossa casa. A gente sabe que toda caridade começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? A caridade que a gente tem, a doutrina fala da caridade moral, que é a mais difícil. A caridade moral é mais difícil do que a caridade material,
que é muito fácil você Não tirar uma concordo. moeda, um dinheiro do bolso e dar para alguém que não tem dinheiro, dar um alimento para quem tem fome. Mas a caridade moral, essa que a gente ainda peca muito, né? No sentido de não estar realizando, é aquela que a gente tem que começar dentro da nossa casa, na compreensão ali com os nossos familiares, com aqueles que convivem conosco diariamente, a caridade do ouvir, a caridade do olho no olho, Isso, sabe? Eu gosto muito isso. dessa coisa do olho no olho. Quantas vezes a gente, na nossa indiferença, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente deixa filhos sem atenção, pais, irmãos, companheiros, porque a gente está pensando mais nas nossas conquistas, nos nossos valores, e deixa de fazer essa caridade moral, que é a caridade de dar atenção, de crescer junto com aqueles nossos familiares. E daí para fora de casa, a caridade com o vizinho, da atenção que você tem que dar, daquele que muitas vezes está próximo a nós, mora ali, está passando necessidade, mas a minha indiferença, o meu egoísmo, não enxerga que aquele vizinho eu posso auxiliar ele também, né? Com um ombro amigo, com uma conversa. Às vezes a pessoa só quer conversar um pouquinho. A gente passa pelo vizinho, mal dá um bom dia. Pessoas, às vezes, que ficam no portão querendo que alguém pare e dê uma atenção. Então, é essa caridade também moral que a gente aprendeu com Jesus, de dar atenção, de perceber a dor do outro, não é? Quando a dor do outro incomoda a gente está mais próximo a esse mestre. A gente está mais próximo na compreensão do mestre Jesus. A dor do outro tem que incomodar a gente. A gente não pode viver nessa indiferença, nessa inércia, né? Nesse jeito morno de existir. Chega de egoísmo, de querer tudo para nós, tudo para nossa família. Vamos pensar no outro, o que a gente pode fazer pelo outro? Que seja uma oração, que seja uma mensagem no Zap, né? O Zap hoje em dia ajuda tanto a gente a passar mensagens que ajudem pessoas que estão em dificuldade. Então é isso, gente. Aqui eu encerro aí meus comentários. Oi, tem alguém encarnado aí Ana no Cláudia está tão quietinha, Ana Cláudia. Muito bom estudo. Ela fica com os olhinhos, ela não perde um detalhe, eu tenho certeza. Eu estava pensando na caridade também, principalmente dentro da família, do silêncio, que às vezes é importante você silenciar, porque o outro não está te entendendo. E se você começar a falar muito, sai briga. Então, eu acho que também a caridade do silêncio, ela é necessária. E às vezes aquele silêncio leva às vezes até meses para depois você abrir e a pessoa te ouvir. Eu passei isso pessoalmente dentro de casa também, entendeu? E o silêncio também não quer dizer falta de cuidado nem de atenção, né? Não. E me ajudou, né? E ajudou também uma pessoa a quem eu tive que fazer silêncio, porque se eu começasse a falar, o circo pegava fogo, era uma briga. Eu digo, epa, calma. E aí, como é que você tem que engolir orgulho, engolir uma porção de coisas, porque o outro está falando absurdos, entendeu? Sim. Mas que se você chegar e tentar clarear, a coisa fica muito pior. Então é melhor ouvir só, ouvir. Que nem tudo não, que... E leva, às vezes, mais de anos até para a coisa. Mas eu acho que ajuda, a gente aprende a ter mais humildade, a não ter... Sabe? Isso é muito bom também, isso. Né? Tudo é questão da gente perceber, né? Como agir, né? Mas não é fácil, não. Não é fácil, imagino, não. Do orgulho da gente, né? A gente sabe, sei, isso é horrível. É muito a tendência é a gente rebater, né? Reagir, né? Até que você entende que rebatendo é pior, aí você tem que abaixar a crista e trabalhar de outra maneira. Não é fácil, não, gente. Porque nem sempre o outro está preparado para aceitar ou não quer. Está no momento dele de compreensão, né? Isso. A gente tem que respeitar mesmo o momento de cada um. Mas é difícil. É difícil. Porque a gente só quer ter razão, quer falar mais alto, né?
A água da paz do Chico É, é necessária tantas é vezes, né? assim, é assim. Mas a gente, quando bota água na boca, a gente quer cuspir em cima do outro, ao invés de botar a água e ficar quietinho, a gente bota a água e É. consegue ficar com a Ainda água dentro da cospe, boca. bota água e ainda cospe. A água da paz é para ficar calado, não é para espirrar cuspir em cima do outro, não. Aí deixa de ser água da paz, aí é água da discórdia, né? Casa, nós temos um lema. Mesmo às vezes, claro que como todo casal, né, como toda convivência, né? Às vezes essas festas, né? Mas o beijo da boa noite nunca é deixado de dar, É, porque Ah, não, nunca é deixa. preciso, É, né? você, é importantíssimo. você já acorda com animosidade, É, né? Quando a gente quebra essa animosidade de manhã, você já acorda com outro pensamento. isso aí. A gente sempre faz isso. Meu marido ele trabalha dirigindo, né? Então assim, é muito estressante o trânsito e tudo. Então, às vezes, ele chega irritado. Então, eu falo para ele: vai tomar um banho, lavar sua cabeça, depois a gente conversa. Porque se a gente realmente, né, naquele momento, levar com a intensidade que chega da rua, a gente acaba discutindo todos os dias, né? Então, é o que se faz. Mesmo picudo, porque acontece, a gente tem uma coisa, mas o beijo da boa noite é o nosso lema. Tem o beijo da boa noite. Porque senão quando amanhece, a gente amanhece chateado um com o outro. Então, já é uma tentativa dos dois de tentar amenizar aquela rusgazinha que ficou, né? Só de você, mesmo estar, mas você tenta, né? Já ameniza um pouquinho. quebra essa ansiedade. Senão a gente acorda chateado. Isso é caridade, tá vendo? Isso é caridade. Mas, ô Ana, tu já chega logo mandando o cara tomar banho? Vai tomar banho? Não, Ana. Para esfriar a cabeça, João. Aí vai dar confusão. Você dirige, você sabe como é o trânsito. Ele sabe. Ele trabalha com direção. Então, ele às vezes chega muito irritado com o passo de frente, com não sei o que lá, com o sinal. Entendeu? Então, a gente tem que... Nada como um banho relaxante. Nossa. Chega da rua. Tem que falar assim. Um banho relaxante, meu amor. Vai tomar um banho. É porque essa expressão, né? Vai tomar banho. Receita: beijo de boa noite e banho. Isso aí. Banho principalmente. Cheirinho agradável também, né? Um monte de coisa, vocês acabam arrumando uma confusão, uma discussão. Água da paz, velho, né? Olha aí. A água da paz não é só na boca, é no banho também. No chuveiro. Vai chegar o momento do banho com sais, João, calma, uma coisa de cada vez. Primeiro a chuveirada, depois ela vai conseguir um banho com sais. Quando ele chegar, ela vai falar: amor, tem um banho preparado para você com sais. Mas se ele tiver pressão alta, não recomendo não, hein? O quê? Os sais? Os sais, sal, não. Ih, Jesus, não é sal, não! É aquele sal mais refinado. João é terrível. Pode até ser com sal grosso. Porque às vezes eu acho assim que se a gente for conversar com uma pessoa que já está irritada, às vezes as palavras então a gente se aborrece também, né? E a gente acaba numa outra confusão, uma outra discussão que não era nem aquela primeira, né? Era aquela inicial. Entendeu? E sem contar que muitas vezes a pessoa chega da rua com algumas companhias também, né? Também, isso. Né? Eu estou quase tentando se casar, então manda para o chuveiro todo mundo. Bora, todo mundo para o chuveiro. Marido e obsessores para o chuveiro.
Ó, obsessor, eu já ouvi falar que obsessor gosta de sujeira, não gosta de ambiente bagunçado. Quer dizer, ele gosta de ambiente bagunçado, sujo, deve gostar também de, né? Então, para o chuveiro, marido e obsessor, que aí depois a conversa fica melhor. Isso. Ai, gente, é só para distrair, né? Mas serve de ensinamento também. Sim, não Claro, serve? claro, claro. Um corpo asseado, limpinho, né? E se você conhece bem a pessoa intimamente, você percebe quando ela está com alguma influência que não é ela. Dá para notar, dá para Dá notar. mesmo, Então, dá mesmo, nessa hora eu perfeitamente. falei que a política do silêncio é maravilhosa. Senão se Silêncio e ativa, né? oração, né, Doró? Isso, oração. E o banhozinho também, banhozinho morno, Banhozinho. né? Para relaxar. Se tiver muito de cabeça quente, banho gelado. É. Bem, foi muito bom o estudo, né? Estamos chegando aqui no tempo de 1 hora do nosso estudo. Agradecer a Janete Rapaz! por ter nos guiado nesse estudo tão bacana, né? Que nos ensinou essa noite da importância da humildade, da simplicidade em nossas vidas, que a gente possa, né? Que a gente consiga botar em prática no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos libertando do que não é necessário, né? Do que é supérfluo, deixando assim como Cristo fez o nosso fardo mais leve, né? A gente tem essa sabedoria. Bem, semana que vem a Ana Cláudia é que vai fazer, então também convido a fazer a nossa prece de encerramento, mas antes pedir que compartilhem com seus familiares, que compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, ativem o sininho para receber as notificações dos novos estudos, para não perder nenhum, né? Para não deixar nenhum de fora. Então, convido a Ana Cláudia a fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo que nos ensinou, tudo que nos é dado com tanto amor. Eu agradeço, Pai, pelo alimento, pelo lar, por tudo que o Senhor me dá. Peço, Jesus, que olhe para os nossos amigos que estão em guerra, que estão em conflito, que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que eles possam ser acalentados e acariciados com o manto de Nossa Senhora. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. E até quinta-feira que vem. Boa semana para todos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem Tchau, na Doró. paz. Boa noite a todos.